Olá, amados, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou tentar ser bem direta, porque eu quero falar com vocês sobre como que eu faço para estudar a palavra de Deus, para ler, para meditar a palavra de Deus, a fim de entender a palavra de Deus. Porque eu tenho visto que tem pessoas que precisam, querem, meditar na palavra, estudar a palavra, ler e não entendem, têm dificuldade de entender a palavra. E isso tem sido impedimento para a pessoa ter esta vida de leitura, de meditação na palavra. Bom, antes de tudo, eu tenho que pontuar que não tem como você ser um cristão genuíno, crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer em revelação, sem a palavra de Deus, sem a vida de leitura, de meditação da palavra. Também tem a questão cultural que nós, principalmente nós brasileiros, temos preguiça muitas vezes de ler. Tem pessoas que amam a leitura, seja de qualquer livro. E o brasileiro, em sua maioria, não gosta de ler, já tem esse detalhe. E aí, quando ele vai ler uma coisa que ele não entende, então ele desanima. Outra coisa também que a gente precisa saber é que quando nós estamos falando de Bíblia, nós estamos falando da palavra de Deus e que nós não apenas lemos a fim de adquirir conhecimento. A Bíblia ela foi feita para ser meditada. Cada versículo, cada palavra, cada passagem é um convite à meditação. Você medita sobre aquilo que você leu. Você precisa ler para adquirir o conhecimento do que se trata, interpretar aquele texto, ter o conhecimento das escrituras, mas não é só ler. Eu vou ler, já li a Bíblia inteira, mas não meditei. Não tem como. Você precisa pegar um texto e meditar naquele texto. Quem inspirou os homens ao longo de toda a Bíblia a escrever a palavra foi o Espírito Santo. Eles não escreveram invenção da cabeça deles. Foi o Espírito Santo que desde o Gênesis até o Apocalipse inspirou esses homens a escrever a palavra, a escrever a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. Então, nós precisamos dela para crescer em graça, em maturidade, em conhecimento. Sem o manual, que é a palavra, a bússola, nós não temos como avançar na nossa caminhada de fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tanto você ler, quanto você meditar, quanto você ouvir a palavra de Deus, vai te fazer crescer em maturidade e conhecimento, vai fazer você crescer em maturidade cristã na sua caminhada de fé. Não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi dizer de pessoas que dizem: eu não preciso de conhecer a Bíblia porque eu tenho o Espírito Santo e ele me revela. Negativo, não existe isso. Porque toda revelação, seja uma profecia que você recebe, seja uma revelação que alguém te entrega ou que você tenha, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus, ela não pode contradizer a palavra de Deus. Tem que estar baseado na palavra, porque a palavra é a verdadeira profecia, a primeira profecia. Então, nosso manual de vida tem que estar de acordo com os mandamentos do Senhor. Então, a Bíblia é o nosso manual de vida e a nossa vida tem que estar de acordo com os mandamentos do Senhor. Então, não existe isso de eu não preciso ler muito a Bíblia porque eu já tenho a revelação. Não existe isso. Hoje nós temos várias traduções que facilitam o entendimento do texto. Porque nós temos traduções que são bem difíceis realmente de entender a linguagem, principalmente as epístolas de Paulo. Paulo ele tinha um vocabulário muito rico e para até Pedro, o próprio Pedro falou que, acho que foi Pedro que disse que é difícil muitas vezes de entender aquilo que Paulo quis dizer no texto, porque realmente aquele homem ele era muito instruído, Então ele tinha um linguajar que para nós já é mais difícil de entender. Primeira coisa que você tem que fazer quando você pegar uma Bíblia para ler é, primeiro, pedir para o Espírito Santo, me revela o que o Senhor quis dizer aqui neste texto. Me revela o que o Senhor quis dizer aqui nessa palavra. Afinal de contas, como eu já ouvi uma frase que é muito verdade, a Bíblia é o único livro que você lê que o escritor está dentro de você, está do seu lado, está junto com você. Então, ele pode te revelar. Eu tenho algumas Bíblias e eu vou te mostrar, não todas, até porque está espalhado pela casa. Mas no carro que eu tenho 3, uma está lá atrás, mas eu não vou pegar não. Então vou te mostrar. Eu tenho aqui a King James, que é uma bem slim, bem fininha, sabe? Ela é bem fininha, as letrinhas delas são bem pequenininhas. Eu gosto muito dela porque a King James ela é a tradução mais fiel ao original da palavra, Eu gosto muito dessa tradução.
Mas para quem está começando agora, que né, tá aprendendo agora, eu achei lá foi até interessante que eu achei nas coisas do meu pai, né? Eu achei lá a Bíblia, que ele tinha essa Bíblia, deixa eu ver, Bíblia do Semeador. Aí eu resolvi ler, né? E a tradução dela é muito, assim, fácil de entender, amados, porque ela é a nova tradução na linguagem de hoje. Então, eu vou ler um trechinho rapidinho aqui para vocês terem uma noção. Olha só, Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora eu vou ler do semeador. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Você consegue perceber? É bem mais fácil de entender aqui nessa versão do semeador o que o texto está querendo dizer. Então, eu te aconselho a comprar essa Bíblia do semeador. Eu acho que eu vou deixar o nome embaixo, ou talvez eu deixe o link, e eu acho que vou deixar o link, então eu vou procurar. Amados, lembrando que eu não recebo nada, tá? Para deixar link, não é propaganda, não é nada. Eu não recebo um centavo, nunca ganhei um centavo com esse canal, tá, amados? Não tem, todo o link que eu já deixei aí, não tenho nada contra, tá? Não tem nada contra quem, mas é porque eu não ligo muito. Então, eu vou ver se eu acho para deixar o link para vocês. Que essa Bíblia aqui, então, vai ser muito boa para quem, e engraçado que eu tô gostando tanto dela, porque quando eu quero ler, tipo assim, eu quero pegar a palavra, ler, eu vou ler um livro da Bíblia, vou ler Gênesis, aí eu começo a ler, e eu vou entendendo. Vou ler Coríntios, li os livros de Paulo, as cartas de Paulo, e é muito mais fácil de entender. Agora, quando eu quero me aprofundar, eu leio essa. Quando eu quero estudar, assim, ter mais conhecimento, uma coisa mais profunda, eu estudo essa. E eu estudo tudo junto, eu comparo. Às vezes eu pego uma frase aqui, não, peraí, deixa eu ver nessa aqui, que eu não estou entendendo muito bem. E também eu tenho um aplicativo, há muito tempo, chamado, acho que é Olive Tree, que ele tem um símbolo de uma árvore verde. Eu comprei esse aplicativo há muito tempo atrás, e esse aplicativo, ele tem o texto bíblico e as palavrinhas, você toca em cima da palavra e você vai lá no original do hebraico, do que quis dizer a palavra no original, entende? Então é muito bom, aquilo ali ajuda muito você a obter conhecimento das escrituras, contexto histórico, muitas vezes. Então é muito interessante esse aplicativo, ele é de muita utilidade, ele é muito bom. Hoje em dia nós temos uma ferramenta muito positiva na questão de estudo, de conhecimento, que é o Google. Então assim, é uma coisa que é muito importante, é você tentar entender também o contexto histórico daquele texto da Bíblia. Por exemplo, naquela passagem de que Jesus encontra aquela mulher samaritana naquele poço, Jesus espera ela. Então, assim, se você for olhar o contexto histórico, como que era o contexto histórico na época de Jesus, você vai descobrir muitas coisas. Jesus, naquela época, ele era, tipo assim, escândalo para os religiosos, né? Então, você vai ver ela falar assim, como você, sendo um judeu, pede para mim, mulher samaritana, água? Então, assim, só o fato dela ser mulher já seria um escândalo, Jesus está falando com ela, porque naquela época os homens não falavam em público, nem mesmo com as suas esposas. Eram proibidos, era um escândalo um homem se dirigir à sua esposa em público. Naquela época, a mulher não tinha muito valor na sociedade. Então, assim, quem dirá um homem sozinho, com uma mulher, falando com ela e sendo samaritana? Por que ela disse isso? Porque samaritanos, amados, eles não se davam com os judeus tinham repulsa pelos samaritanos, considerava eles uma raça impura. Então, assim, jamais que um judeu ia se dirigir a uma mulher, a um samaritano, quem dirá uma mulher, enfim. Então, se você for entender todo o contexto, tem todo um contexto histórico por trás. Isso vai servir como ferramenta para você entender sobre o que realmente aconteceu ali. Então, existem ferramentas para poder ajudar a gente a enriquecer o nosso conhecimento daquele texto bíblico que a gente escolheu para ler. Também tem versão da Bíblia comentada. Tem Bíblias de estudo que elas são comentadas. Então, você vai ler o texto, embaixo você vai ter cada versículo comentado por algum comentarista ali que está, comentando aquela Bíblia que foi escolhido para fazer o comentário. Isso também ajuda muito.
a entender. Você também pode comprar revistinhas, eu não sei como que faz, mas eu sei que nas igrejas Assembleias de Deus tem a escola dominical, e aí tem as revistinhas da escola dominical, que também são revistas de ensino, então vai estudar um texto e vai ter todo o ensinamento, aplicação prática, muito bom, muito importante para você que quer aprender a palavra de Deus também. Olha, gente, o que não falta é recurso hoje em dia para você aprender, né, a palavra, mas você precisa ter a sua própria experiência com a palavra de Deus e ter em mente que a palavra você precisa ler, meditar e praticar a palavra, porque também não adianta nada você, né, ver, ler, ouvir a palavra e não praticar. Então você pode começar lendo o Evangelho de João, também é bom para quem está começando, entende? Vai falar a respeito de Jesus, né, da história de Jesus, e você pode começar a escolher algum evangelho e paralelamente também você pode ler um livro do Velho Testamento, enfim, o que aquilo ali que o Senhor testificar no seu coração. E aí, você vai lendo, vamos supor que você quer meditar num capítulo, ou numa passagem. Então, você vai escolher aquilo que o Espírito Santo te direcionar. Então, você vai abrir aqui, Romanos, capítulo 8. Então, eu vou ler aquele texto, capítulo 8. Vou escolher um trecho até onde eu vou ler. E eu vou ler e meditar, eu vou repetir essa leitura. E eu vou repetindo essa leitura, e eu leio de novo. E aí, se eu sair, parei de ler, e eu vou anotando. Se o Espírito Santo me dá algum entendimento, alguma revelação, eu vou anotando. E aí, eu leio, releio. Depois, vamos supor, deixei de ler, vou fazer alguma coisa. Eu tenho que ficar pensando naquele texto. Eu tenho que ficar lembrando daquele texto, do que aquele texto me diz. Mas a primeira coisa que eu preciso é entender o que o texto realmente quis dizer. Porque esse texto ele está dizendo alguma coisa. Então, eu tenho que ter a interpretação. O que o escritor quis me dizer com esse texto? Depois que eu li, que eu entendi, que eu vou começar a meditar, a pensar, a refletir sobre aquele texto, algum versículo que me chamou a atenção. Dentro daquele texto, eu vou anotar, eu vou ficar refletindo. Amados, quantas vezes for necessário? Nem que você tenha que ler 10 vezes o mesmo texto. 10 vezes, 20 vezes, você leia e releia. E você lê sem pressa e você medita. O Espírito Santo vai começar a te trazer entendimentos, porque a palavra do Senhor ela é tão interessante, que ela é tão incrível, que ela se renova. Você pode, às vezes, ter, com o mesmo versículo, com o mesmo texto, você pode fazer 10 pregações e sair tudo diferente. Por quê? E por falar em pregação, quando você for pregar, por isso que é importante você conhecer as Escrituras, o Espírito Santo vai trazer a tua memória. Então, você fala, eu não sei falar, não sei pregar, se me der oportunidade eu vou rejeitar, porque eu vou trazer uma rápida palavra e eu vou me confundir tudo. Não. Se você leu, o Espírito Santo vai trazer na hora que você for abrir a boca, ele vai trazer a tua memória. Então, às vezes, você vai ler um versículo, tipo Romanos 8, do versículo 1, chega lá, você fala assim, eu vou falar sobre Romanos 8, versículo 1, mas na hora que você abre a tua boca, você começa a falar sobre isso e o Espírito Santo vai trazendo outros versículos que testificam, que complementam aquilo que você está falando, porque ele diz, abre a tua boca que eu te encherei. Então, você vai abrir a boca, o Senhor vai te encher. Do quê? Daquilo que você leu. O Senhor vai te mostrar, te revelar na hora ali aquilo que você não leu? Não vai, né, gente? Então, você precisa ter esse hábito de ler a palavra para poder você se alimentar em primeiro lugar, alimentar o teu espírito, alimentar o homem interior, para depois você fluir, rios de águas vivas, você vai abrir a tua boca, você vai fluir. Não tem como você fluir naquilo que você não conhece. Se você não conhece, você não lê, como é que você vai fluir, não é verdade? Então, não desista. Eu desisti. Não. Você precisa insistir, persistir. E orando e jejuando, pedindo a Deus revelação, pedindo ao Espírito Santo entendimento sobre a palavra de Deus, que Ele vai dar. Ele vai dar a revelação, Ele vai dar o entendimento para você. Enfim, e você vai começar a caminhar nessa vida de meditação, de leitura da palavra, porque a meditação é uma das bases dos pilares, né? É meditação da palavra, é oração, é jejum, para você, a vida de adoração, para você crescer na graça, crescer no conhecimento. Amém, amados?
Então, assim, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido esclarecedor para você e que você seja encorajado a começar nessa vida de meditação, de leitura da palavra de Deus. Fique com Deus e até o próximo vídeo.